pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Zanini, sou enfermeira, formada pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Estou cursando MBA em Gestão e Controle de Infecção Hospitalar, também pós-graduação em Enfermagem do Trabalho. Trabalho atualmente no Hospital Unimed de Chapecó e resido aqui também. Nesse momento, eu vou estar ministrando a disciplina de Enfermagem e Unidade de Terapia Intensiva, UTI. Nós vamos estar conhecendo um pouquinho mais sobre isso comigo. Então, vamos lá, vamos começar a nossa disciplina. O que é uma UTI, então, prof? Como é que funciona? Vamos descobrir tudo isso. A UTI é uma unidade de terapia intensiva que é caracterizada por uma unidade complexa composta de sistemas de monitorização contínua, que vai admitir pacientes potencialmente graves ou com algum tipo de descompensação de um ou mais sistemas orgânicos. E com suporte e tratamento adequado, intensivo, tenham possibilidade de se recuperar e voltar para a sua vida cotidiana. Então, a UTI ela nasceu de uma necessidade de oferecer um suporte avançado de vida a pacientes que estivessem agudamente doentes, que porventura possuam chance de sobreviver. Então, ela é destinada para a internação de pacientes com instabilidade clínica e com potencial de gravidade. A UTI ela é considerada um ambiente de alta complexidade, que é reservado e único no ambiente que se propõe a estabelecer monitorização complexa e uma vigilância 24 horas por dia. As doenças são inúmeras, o que torna muito difícil a compreensão de todas elas. Porém, os mecanismos que atuam diretamente nos ditos mecanismos de morte, que a gente conhece, são poucos e comuns a quase todas as doenças. Então, é atuando sobre esses mecanismos de morte que o médico intensivista tira o paciente de um estado crítico de saúde, que tem perigo iminente de morte, pondo esse mesmo paciente em uma condição que possibilite a continuidade que levou a tal doença, a tal estado. Por exemplo, uma doença de base. A doença de base levou o paciente a esse estado que internou ele na UTI. Então, o médico intensivista é capaz de reverter esse quadro. Então, agora alguns exemplos de algumas doenças que vão levar à hospitalização na UTI. O que pode estar levando o paciente até a UTI? Um infarto agudo do miocárdio, algum tipo de desconforto respiratório, uma descompensação respiratória, um acidente vascular cerebral, hipotensão arterial refratária, bem como acidente automobilístico, que pode desencadear vários processos no organismo, entre outros. Tudo isso pode levar a uma hospitalização em UTI. Então, ainda é função da UTI amenizar o sofrimento, tais como dor e falta de ar, independente do prognóstico desse paciente, independente de qual seja o problema dele. E os profissionais que atuam nessas unidades complexas, eles são chamados de intensivistas. É médico intensivista, é enfermeiro intensivista, então eles são conhecidos como intensivistas. A equipe de atendimento ela é multiprofissional, que vai estar trabalhando nessa UTI, e interdisciplinar. Ela é constituída por diversas profissões. Quais são elas? Numa UTI nós vamos ter médico, nós vamos ter enfermeiro, vamos ter fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social, técnico de enfermagem, o pessoal da higiene, é toda uma equipe que vai estar trabalhando para o bem-estar de um único paciente. Então, é uma equipe multidisciplinar, multiprofissional. Então, a UTI, a partir da década de 1930, por aí, transformaram o prognóstico, reduzindo os óbitos em até 70%. Então, reduziu drasticamente quando apareceu a UTI. Hoje, todas as especialidades utilizam-se das unidades intensivas, principalmente para algum controle de pós-operatório de risco. Então, hoje o paciente faz uma cirurgia, por exemplo, uma cardíaca, que precisa de uma monitorização, de um cuidado mais intensivo, que seja mais 24 horas por dia, que esteja mais ali, os profissionais mais juntos, mais próximos, vai para uma UTI para ter um pós-operatório, uma recuperação adequada. Então, a UTI ela tem vários viés, que ela tem várias especialidades e é muito útil para nós atualmente, É muito importante, tanto para o paciente como a família desse paciente, compreender a UTI como uma etapa fundamental para a superação dessa doença, desse problema que ele está enfrentando no momento,
Porém, tão importante é aliviar e proporcionar conforto, independente do prognóstico. A equipe está orientada no respeito à dignidade e autodeterminação de cada pessoa internada, estabelecendo e divulgando a humanização nos seus trabalhos, buscando amenizar os momentos vivenciados através do paciente e família. Então, a equipe ela tem que ter o máximo respeito possível. Não que a gente nunca deva ter isso, claro, a gente tem que ter, mas a gente tem que saber respeitar o familiar desse paciente e saber respeitar o paciente também nesse momento. Porque eles precisam entender que é necessária essa passagem na UTI para o paciente conseguir melhorar, conseguir retornar para uma unidade de internação normal, por exemplo. Então, a UTI é sem dúvida muito importante para o avanço terapêutico, porém impõe nova rotina ao paciente, onde tem uma separação do convívio familiar, dos amigos, que pode ser amenizado através das visitas diárias, né? E outro aspecto importante da UTI é a interação família-paciente com a equipe, apoiando e participando de decisões médicas. Então, toda a família ela passa por um processo que ela não conhece. Eles não conhecem a UTI. E o pessoal tem mania de pensar que tu entrou na UTI, acabou a vida, que tu tá em estado gravíssimo, que não tem mais como reverter. Então, a família tem que entender tudo que a UTI pode estar fazendo pelo paciente, bem como o paciente tem que entender por que ele tem que ficar lá. Então, a família não pode ficar 24 horas por dia com o paciente, ele se sente distanciado, longe da família, sem contato com familiares, amigos. E isso também, às vezes, impacta na recuperação desse paciente, porque ele sente muito. E a família também sente muito. Porque um paciente está em unidade de terapia intensiva, ele é motivo de preocupação constante, tanto para ele como para familiares. Então, a gente tem que tentar estreitar esse laço, esse vínculo e tentar amenizar isso o máximo possível. E a família também é muito importante nesses momentos. Tipo, para tomar alguma decisão médica. Ah, o médico quer fazer uma traqueostomia. Vamos fazer ou não vamos? Vamos investir alguma coisa nesse paciente ou não vamos? O que vocês acham disso? Então, tem uma troca, uma discussão. Nenhuma conduta vai ser tomada. Ah, eu tomei porque eu achei que era. Assim, vai ser assim. Eu acho como médico que é melhor. Eu como enfermeira eu acho que é melhor. Não, é sempre discutido com a família desse paciente o que poderia ser feito, algum modo para estar andando em conjunto, né? Então, a história da UTI. Qual que é a história da UTI? Como surgiu uma UTI? A UTI ela tem suas origens nas salas de recuperação pós-anestésica, onde os pacientes submetidos a procedimentos anestésicos cirúrgicos tinham monitorizado suas funções vitais. Então, eles eram monitorizados, conseguiam ver a respiração, como estavam os batimentos, pressão, a parte neurológica desse paciente, sendo instituído medidas de suporte quando era necessário, até o término de efeitos residuais dos agentes anestésicos. Então, o paciente estava lá na cirurgia, acontecia uma intercorrência, então tinha um suporte ali já para estar atendendo esse paciente e ele estava sempre monitorizado, então isso levou a uma ideia de criar UTIs, né? Que a UTI fosse um local de monitorização contínua desse paciente, para ter suporte quando necessário. Então, lá na era Florence, como é que foi? A Florence é a nossa precursora da enfermagem. Então, como que funcionou na era dela? A unidade de terapia intensiva é idealizada como unidade de monitorização de paciente grave através da enfermeira Florence Nightingale. Em 1854, iniciou a Guerra da Crimeia, na qual tinha o Reino Unido, França, Turquia, que declararam a guerra contra a Rússia. Então, em condições precárias, aquela vez era precário mesmo, a taxa de mortalidade atingia até 40% entre os soldados que estavam hospitalizados. Então, a Florence e mais 38 voluntárias, por ela treinadas, partiram para esse campo de escutar. Então, incorporando o atendimento delas, a mortalidade caiu para 2%. Então, ela foi respeitada e adorada por todos. E ela tornou-se referência entre os combatentes e uma importante figura de decisão. Então, ela estabeleceu as diretrizes e caminho para a enfermagem moderna, porque ela estava ali monitorando o tempo todo, estava acompanhando o paciente, prestando os cuidados necessários. Então, ali já começou uma revoluçãozinha, sabe? Agora, na era Dundee. Walter Edward Dundee nasceu em Sedalia, Missouri. Recebeu sua AB em 1907, através da Universidade do Missouri.
e seu MD em 1910 através da Universidade Escola de Medicina John Hopkins. Dundee trabalhou em um ano com o Dr. Harvey Cushing no laboratório de John Hopkins, antes de iniciar seu internato em residência no John Hopkins Hospital. Ele trabalhou na faculdade de Johns Hopkins em 1914 e permaneceu até sua morte em 1946. Então, uma das mais importantes contribuições do Dundee foi para a neurocirurgia, que foi o método do ar na ventriculografia, no qual o fluido, que é o cérebro espinhal, ele é substituído por um ar para dar forma à imagem do raio-x do espaço ventricular que tem no nosso cérebro. Então, essa técnica ela era extremamente bem sucedida para identificar lesões e alterações cerebrais que nós tínhamos. Então, o Dr. Dundee, naquela época, também foi pioneiro nos avanços das operações para doenças da neuralgia do glossofaríngeo e de Meniere's, e publicou estudos que mostravam a participação de discos projetando-se na dor ciática. Então, ele foi muito importante porque ele começou com alguns estudos mais a fundo, de monitorização, de como que a gente podia estar fazendo, identificando outras coisas. Agora, a era Peter Safar. Quem que foi Peter Safar, prof? Foi o primeiro médico intensivista, ele foi o primeiro médico do UTI. Então, ele nasceu na Áustria, ele era filho de médicos e migrou para os Estados Unidos após permanecer no campo de concentração nazista. Ele se formou como médico anestesista e, em 1950, ele estimulou e preconizou o atendimento de urgência e emergência. Então, ainda naquela época, ele formulou o ABC primário, em que criou a técnica de ventilação artificial, aquela boca a boca, e a massagem cardíaca externa. Então, para esses experimentos, ele contava com voluntários da sua equipe, o qual eles eram submetidos a algum tipo de sedação mínima, para não sentirem tanto, né? E ainda através de experimentos, ele concretizou para o paciente crítico as técnicas de manutenção de métodos extraordinários de vida. Então, lá na cidade de Baltimore, estabeleceu a primeira UTI cirúrgica. E em 1962, em Pittsburgh, criou a primeira disciplina de medicina de apoio crítico nos Estados Unidos. Então, ele que criou a disciplina que era voltada a isso, a área crítica. Ele iniciou os primeiros estudos com a indução da hipotermia em pacientes críticos e, como últimas contribuições, ele elaborou projetos das ambulâncias UTI de transporte. Então, ele que foi um dos cofundadores. Fundou a Associação Mundial de Medicina de Emergência e foi cofundador da SCCM, o qual ele foi presidente até 1972. Então, ele foi o pai da UTI. Ele é considerado o pai da UTI. Então, agora, voltando, saindo um pouquinho da história, vamos falar dos equipamentos que a gente tem no nosso UTI. Então, o nosso UTI tem vários leitos, geralmente. Cada leito ele vai ter monitor cardíaco, cama elétrica projetada, oxímetro de pulso, rede de gases, que estão já ali instaladinho na parede. E dentre os principais equipamentos utilizados na UTI, a gente tem alguns, que é o termômetro, que é para a gente ver a nossa temperatura, a temperatura do paciente, para estar monitorizando isso. O oxímetro de pulso, que é um equipamento que ele possui um sensor óptico luminoso, o qual é colocado no dedo, como na foto, vocês já devem conhecer, né? Através da determinação da coloração sanguínea capilar, ele vai verificar a taxa de saturação do oxigênio, que ela é considerada saturação de O2, e mede indiretamente a oxigenação dos tecidos de maneira contínua. Então, ele é muito importante na nossa unidade de terapia intensiva, está sempre lá para nos auxiliar, para ver como está a saturação desse paciente. Agora, um eletrocardiográfico. O que é um eletrocardiográfico? Com frequência cardíaca e medida intermitente de pressão arterial, ele vai se situar na cabeceira do leito, conectado ao paciente através de eletrodos descartáveis no tórax. Então, vai estar monitorizado no tórax, ele vai ter os eletrodinhos, e ele vai ficar lá na cabeceira do paciente. Aqui cortou um pouquinho o que estava escrito, mas não tem problema. É isso aí mesmo que eu falei. Esse monitor que está aqui aparecendo na tela, ele fica lá na cabeceira do paciente, ele vai ficar medindo a pressão arterial desse paciente, ele insufla e desinsufla no braço dele, pelos eletrodos ele vai estar acompanhando os batimentos, como é que tá, vai aparecer tudo. Então ele também serve como monitor de pressão arterial não invasivo, que daí o esfigmomanômetro fica ali no braço vendo isso, ou o invasivo que é por punção arterial. E daí eles vão monitorar por esse monitor aí.
Agora, um capnógrafo. O que é um capnógrafo? Existe isso? Claro que existe. Ele mede o dióxido de carbono, nosso CO2, que é expirado através de um tubo endotraqueal em uma pessoa que está entubada, né? Ou através das vias aéreas, boca, nariz, de uma pessoa que não está entubada. Então, através desse monitor, a gente vai conseguir também estar acompanhando isso. Como que está o dióxido de carbono desse paciente, que ele está respirando. E o monitor cardíaco, que também efetua o controle do débito cardíaco. Então, fica também lá na cabeceira da cama do nosso paciente. Sonda nasointeral. Todo mundo, creio eu, que conhece uma sonda nasointeral, e ela vai ser utilizada quando ocorre alguma dificuldade da ingestão de alimentos do paciente. Vai ser introduzida essa sonda, que ela é maleável, de baixo calibre na narina, até o duodeno. Vai ficar lá no duodeno do paciente, porção que está logo após o estômago. Então, dietas especiais são designadas para essas dietas interais, são mantidos em infusão contínua, dando aporte necessário de caloria, proteína, eletrólito para esse paciente, porque muitas vezes o paciente não está conseguindo se alimentar, porque está muito tempo hospitalizado, está num coma, fez alguma cirurgia de cabeça e pescoço, está entubado, então por esse motivo ele pode estar utilizando a sonda nasointeral, porque ele não pode ficar sem receber esse aporte de calorias, proteínas e os eletrólitos, né? Então, as dietas especiais, elas dispensam as dietas convencionais, podendo o paciente utilizá-las por um longo período, sem a necessidade de estar se alimentando pela boca. Ela sacia o paciente geralmente, então é bem ok. Sonda vesical, que todo mundo conhece também, ela vai ser utilizada na UTI em paciente que está inconsciente ou que necessita de um controle rígido de diurese, para saber o volume urinário que esse paciente está eliminando. É necessário introduzir então a sonda na uretra, nosso canal urinário, até a bexiga. E a sonda vai ser conectada numa bolsa coletora que vai ficar do lado do leito em locais mais baixos, né? Nunca a gente vai levantar a sonda acima do nível da bexiga do paciente. Então também ela é bem utilizada na UTI, para pacientes que têm indicação de sonda, porque alguns têm indicação, outros não têm. Então ela também é um equipamento, um dispositivo necessário na UTI. Máscara e catéter de oxigênio. Então, o que, que é? São dispositivos que são utilizados para fornecer o oxigênio suplementar em quadros que o paciente está apresentando algum tipo de falta de ar. Então, o catéter ele vai ser colocado no nariz e a máscara próxima da boca com a finalidade de nebulizar, umidificando e ofertando oxigênio. Em geral, são dispositivos passageiros, não ficam para sempre, né? E vão ser retirados após a melhora dos quadros dispneicos, da falta de ar desse paciente. Então, aqui na figura 1, como vocês podem ver, nós temos o catéter nasal DO2, que é aquele que fica só no narizinho. E no segundo, nós temos uma máscara de reservatório, que daí é a máscara que ela pega mais, né? Então, nós temos esses dois modos de oferta de oxigênio também. Que são os dispositivos que são bem utilizados na UTI. Grande parte dos pacientes quase utiliza esse dispositivo. O catéter central, o que, que é? Alguns talvez conheçam, alguns não. O catéter é chamado de central em decorrência de estar próximo ao coração do paciente. Ele é fino e da espessura de uma carga de caneta. Ele vai ser introduzido através do pescoço ou no tórax, na parte infraclavicular, que vai ser abaixo da nossa clavícula, permitindo acesso venoso rápido e eficaz. Então, sua permanência ela pode variar de semana a meses e ele é um catéter indolor. Então, o paciente que está lá na UTI conosco, que está recebendo antibiótico por longo período, precisa de infusões contínuas, eles colocam geralmente um catéter central porque ele tem uma permeabilidade melhor e uma durabilidade maior. Eu não vou ficar trocando ele cada 96 horas como periférico. Então, para unidade de terapia intensiva, muitas vezes ele é muito útil para pacientes de longa permanência. Tubo orotraqueal. É um tubo de plástico, que ele é bem maleável, de diâmetro de 0,5 a 1 centímetro, e ele vai ser introduzido na traqueia, sob uma anestesia e sedação, nunca com o paciente acordado. Ele vai permitir a conexão do ventilador mecânico com os pulmões. Então, a permanência pode ser de curta duração, por horas ou algumas semanas, e caso esse tubo ele não possa ser retirado, com uma previsão maior de 2 semanas, pode acontecer ter que ser feita a traqueostomia e a inserção de cânula baixa, permitindo que o paciente tenha um maior conforto e até ele poder se alimentar, né, estando traqueostomizado. Agora, o tubo orotraqueal é uma coisa mais passageira, a gente não vai deixar ele por muito tempo.
Então, é algo que fica ali por um tempinho. E é ele que auxilia o ventilador mecânico daí. Que é esse nosso companheiro aqui. O que é o ventilador mecânico, prof? Ele vai ser um aparelho microprocessado, valvular, que ele permite a entrada e saída do ar dos pulmões, oxigenando-os e mantendo a estabilidade e segurança do sistema respiratório. Os equipamentos modernos eles vão permitir uma maior interação entre o paciente e o ventilador, com o seu comando ou não. Então, hoje nós temos vários ventiladores que a gente consegue escolher o modo de ventilação desse ventilador, que ele acompanha o paciente ou ele funciona sozinho, independente. Então, tem vários modos. A gente vai aprender isso numa próxima aula sobre ventilação mecânica. Então, apesar de inúmeras vantagens, em vários casos obrigatório estabelecer a interrupção da fisiologia normal respiratória, favorecendo infecções pulmonares designadas pneumonias do ventilador. Por que eles falam que acontece a pneumonia do ventilador? Porque quando a gente está acordado, está respirando sozinho, está entrando e saindo ar sozinho, a gente tem o mecanismo de engolir a nossa saliva. Agora, com o ventilador, começa a criar micro-organismos, começa a criar tipo um biofilme, como se fosse. E aí o nosso mecanismo de deglutição está parado, a gente não está engolindo, às vezes acaba acumulando secreção sobre o balonete do nosso tubo. Aí qualquer microaspiração pode levar a uma pneumonia, pode levar a bactéria lá para dentro. Então, quanto menos utilizar o ventilador, melhor é. Então, o processo de retirada do ventilador mecânico, quando a gente precisa estar tirando esse paciente da ventilação, a gente vai chamar de desmame ventilatório, que é uma coisa gradual. Eu não posso pegar de hoje para amanhã e tirar o ventilador do meu paciente. Não, tem que ser um processo devagar. Eu vou fazer pausa de sedação, vou tentar ver se meu paciente está conseguindo respirar sozinho, coloco no ventilador de novo, faço essa pausa. É um desmame gradual, é devagar. Então, o desmame ventilatório não acontece do dia para a noite. É um processo que segue várias etapas. Então, técnicas que a gente tem na UTI. Nós temos o coma induzido, que muitas vezes é visto na UTI. Então, há uma grande preocupação em fornecer um conforto e ausência de dor a todos os pacientes que estão internados na nossa UTI. A gente não quer que eles fiquem sofrendo enquanto estão lá. Então, em casos mais graves, quando tem necessidade de intubação orotraqueal, é iniciada uma sedação, que daí é feito um tranquilizante e um indutor de sono nesse paciente. E analgesia, que é para abolição de dor. Então, contínua pode levar, e daí essa analgesia, essa sedação, ela é uma sedação contínua, que pode levar a ausência total de consciência e sonolência profunda. Então, o paciente ele vai entrar no coma induzido nesse momento. Nesse estágio designado como induzido, o paciente não tem dor, não tem frio e a percepção do paciente é interrompida. O tempo e espaço nessa situação é abolido, onde os pacientes permanecem às vezes meses em coma induzido. Lá na nossa UTI, eles acordam como se eles estivessem dormindo há horas, eles não conseguem perceber que eles estão todo esse tempo dormindo. Porque eles não sentem dor, eles não vão sentir frio. Aí por isso a importância da monitorização desse paciente, porque ele vai estar sedado sob nossa supervisão. Então é por isso que a gente precisa ter todas aquelas telas para a gente estar acompanhando como está o sensor desse paciente, tá acompanhando o ventilador, tá acompanhando a temperatura dele, porque ele como não responde e ele está dormindo sem consciência, então a gente precisa atentar mais. E muitas pessoas dizem que o paciente tem a percepção interrompida, que ele desliga, e ele desliga mesmo. Muitas vezes ele acorda meses depois e não vai lembrar nada. Mas é sempre importante, no cuidado que a gente for prestar a esse paciente, em estar conversando, estar falando o que a gente vai fazer. Bom dia, fulano de tal, eu sou a técnica tal, eu vou fazer isso agora, vou dar um banho de leito. Conversar com esse paciente, porque, querendo ou não, ele é um ser humano que está dormindo na nossa frente, tirando um soninho forçado. Então, outra coisa são as infecções, que elas são causas muito importantes de internações nas UTIs. Em geral, infecções respiratórias, urinárias vão receber tratamento com antibiótico de última geração e de um amplo espectro de ação contra bactérias, que pegue todo tipo de bactéria. Os riscos das infecções ocorrem quando a disseminação hematogênica através do sangue e ocorre generalização do processo infeccioso, designada tecnicamente como sepse. Então, às vezes acontece uma
infecção generalizada, como muitas vezes eles chamam, e acontece a sepse, que é um motivo que leva muitos pacientes à UTI também. Infecções de sítio cirúrgico, muitas vezes agravadas, que o paciente está séptico, aí ele é levado para unidade de terapia intensiva. Mas isso nós vamos abordar em outra aula também. Outro motivo de preocupação crescente é a infecção que é desenvolvida no ambiente hospitalar, do paciente estar lá hospitalizado com a gente, sendo na grande maioria das vezes prevista e inevitável, principalmente em decorrência de técnicas invasivas, como a pneumonia do ventilador pulmonar. Então, tem várias infecções que elas podem acontecer pelo paciente estar hospitalizado conosco. Então, uma infecção hospitalar, ela vai acontecer até 72 horas após a internação desse paciente, ou antes se ele for submetido a algum procedimento invasivo, né? Então, o paciente está lá com ventilador, está sondado, está com catéter venoso central. Tudo isso é porta para infecções. Então, a gente tem que cuidar, tentar ao máximo, sempre aspirar o paciente, atentar para a sonda. Se o paciente precisa de sonda, ele precisa estar com esse catéter. Vamos atentar essas coisas, porque de pouquinho em pouquinho que a gente faz, a gente previne muita infecção no ambiente hospitalar. Então, agora na UTI, nós temos procedimentos cirúrgicos eventuais que acontecem. O que seriam isso? São procedimentos de pequeno porte que eles podem ser necessários enquanto o paciente está lá conosco. Então, em situações emergenciais, eles são realizados pelo próprio médico intensivista da UTI. E na rotina, através da equipe cirúrgica especializada de apoio no hospital. Então, muitas vezes, se há uma emergência, o médico mesmo ali dentro da UTI vai estar fazendo. Agora, se é algo de rotina, a gente vai agendar muitas vezes o bloco, o centro cirúrgico, e esse paciente vai até lá estar realizando esse procedimento. Então, o que seria? Uma traqueostomia. Não é recomendada a manutenção por longos períodos da cânula de intubação, em virtude de lesões que podem ocorrer na traqueia e laringe do paciente. Então, não tem um tempo específico recomendado, que cabe ao intensivista a indicação e recomendação de traqueostomia. Então, o paciente ele não pode ficar com aquele tubo que eu mostrei no slide anterior por muito tempo, porque aquele tubo ele tem um balonete que é insuflado lá na nossa traqueia. E ele pode acabar lesionando isso, a nossa traqueia, a nossa laringe, porque ele é insuflado, ele desinsufla, ele insufla de novo. E às vezes o médico precisa optar por uma traqueostomia, para evitar lesões disso, para evitar infecções também. Então, muitas vezes o paciente é submetido à traqueostomia. Então, o que é a traqueostomia? Ele é um procedimento que é simples e ele vai consistir na abertura da traqueia na região inferior frontal do pescoço, bem aqui na frente, e a introdução de uma cânula plástica, em substituição à mantida através da boca. Ela pode ou não ser um procedimento permanente, não quer dizer que porque o paciente fez uma tráqueo, que ele vai ficar para sempre com essa tráqueo. Muitas vezes ele faz, depois fecha, vai para casa, podendo ser retirada quando é feito o desmame efetivo do ventilador. Então, se o paciente ele fica dependente do ventilador mecânico, essa tráquea vai ficar para sempre. Agora, se o paciente, ou por algum outro motivo, né? Agora o paciente está ok, está respirando bem, está se alimentando bem, a gente não precisa mais ter essa tráquea. Então, é fechado onde tem a tráquea e segue a vida. Agora, se o paciente tem que ficar com a tráquea de plástico, ela é substituída pela de metal no futuro daí. E fica bem assim como tá aqui nessa imagem. Fica a tráquea aqui e daí tem os cadarços que prendem ela. Drenagem torácica é outro procedimento que é realizado na UTI. Então, em coleções líquidas importantes no pulmão ou no pneumotórax, que é quando tem o colabamento do pulmão, pode ocorrer uma necessidade de colocação de dreno torácico com o sistema coletor. Então, é um procedimento provisório. Muitas vezes, quando tem a coleção de líquido ali no nosso tórax, é colocado esse dreno e daí o líquido sai aqui, ó, como nessa imagem. É algo provisório até sair esse líquido que não é para estar aqui. Ele sai, é dispensado também como se fosse a sonda, sabe? A gente vai dispensar, vai jogar fora e é algo provisório esse dreno, até tirar essas coleções líquidas. Depois, tudo certo, não precisa ficar com ele. Catéter de diálise peritoneal é outro procedimento que muitas vezes acontece na nossa UTI. O que é esse catéter? É um catéter que ele é introduzido lá no nosso abdômen e vai permitir a infusão de um líquido intraabdominal e troca dialítica. Então, é um procedimento que é simples e pode ser permanente ou não. Então, aqui mostra a entrada do líquido, vem para cá e sai o líquido também.
Então, esses são alguns procedimentos que muitas vezes acontecem dentro da UTI. E é interessante para você estar sabendo, né? Então, agora a gente acabou, finalmente. E nas próximas semanas nós vamos estar abordando mais assuntos de UTI, vamos aprender um mundo sobre isso, porque a UTI ela é um mundo gigantesco de coisas que a gente tem a aprender com ela. Tem muita coisa para a gente aprender, muita coisinha pequena, como coisas grandes também. Então a gente vai tentar, ao longo dessas semanas, abordar pouquinho por pouquinho para você estar entendendo mais desse universo da UTI, mais o universo intensivista, porque é uma área bem legal, tem muita coisa diferente às vezes, e vamos tentar abordar um pouquinho de tudo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, é só me procurar. E boa semana para vocês. Muito obrigada!